Direito Penal, parte geral, aula 8, falando sobre as causas legais de exclusão da ilicitude. Então, aonde que a gente está agora nesse momento? Tá? A gente está vendo o conceito analítico de crime, certo? A parte mais importante dessa parte geral, certo? A gente falou sobre fato típico, então a gente falou sobre conduta, resultado, nexo causal, tipicidade formal, tipicidade material e princípio da insignificância. Passamos isso, chegamos na ilicitude, certo? Patrick, o que é ilicitude? É a aplicação da norma proibitiva, certo? Todo crime que é todo fato que é típico, provavelmente ele é ilícito, certo? O que é a parte mais importante da ilicitude, Patrick? A parte mais importante é justamente a exclusão da ilicitude. Então, a ilicitude é a consequência, né? Considerar o fato antijurídico, é considerar o fato contrário à norma jurídica. A norma fala para não matar e a pessoa vai lá e mata. Então, a ilicitude é a contrariedade da norma jurídica, certo? A parte mais importante aqui é estudar o que exclui. E a gente já excluiu, a gente já estudou a parte supralegal, certo? Então, o que que é uma causa de exclusão supralegal? Causa de exclusão supralegal é aquela que não está prevista em lei, mas exclui a ilicitude. Exemplo, o consentimento do ofendido. Então, eu consinto aquela lesão que eu sofri, desde que o bem jurídico seja disponível, ou seja, sem a possibilidade de dispor daquele bem, alguém subtrai, por exemplo, meu relógio, e eu falo que não tem problema, então eu consenti aquela ofensa ao bem jurídico tutelado, certo? Desde que eu tenha capacidade para isso, que eu seja maior. Tudo bem? Então, isso é uma causa super legal. Por que que é super legal? Porque não está na lei de exclusão de licitude, certo? Então, quando a gente fala de exclusão de licitude, a gente sempre vai ter as causas supralegais e as legais. As supralegais a gente já viu, agora a gente vai para as legais, ou seja, são aquelas que estão descritas no Código Penal. Quais são elas? Elas são quatro: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de um dever legal e exercício regular de um direito, certo? Isso aqui tem que ser decorado, tá? Não basta só saber, tem que decorar também. Então, a gente vai começar com ele. Estado de necessidade. Considera-se em estado de necessidade quem pratica fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outra forma evitar, direito próprio alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não eram razoáveis de exigir-se. Esse é o conceito do artigo 24. Patrick, como assim? Então, vamos lá. Estado de necessidade é quando eu sacrifico um direito, certo, de outra pessoa para para salvar de um perigo atual, certo? Me dá um exemplo que eu acho que o exemplo fica mais fácil. Imagina a situação específica de duas pessoas que ficam presas dentro de uma caverna. Nesse caso específico, as pessoas estão presas em uma caverna, não tem alimento específico, tudo mais. No caso, chega uma hora, eles não conseguem sair de lá, ficam algumas semanas, estão com fome, um acaba matando o outro e devorando o outro. Nesse caso específico, se depois a polícia chegar lá, verificar a situação, salvar a pessoa que está presa e verificar que ela estava naquela situação, é possível se alegar o estado de necessidade, certo? Por quê? Porque ela estava em um perigo atual de morrer em decorrência da fome, certo? Essa situação não foi provocada por vontade dela, eles acabaram assim, ficando presos lá dentro, certo? E não tinha como evitar esse tipo de situação, porque ele não sobreviveria se ele não se alimentasse da outra pessoa. Aí, nesse caso, a pessoa não será punida por conta que ela está resguardada pelo estado de necessidade, certo? Então, assim, outro exemplo. Tem uma embarcação e tudo mais, ela tá afundando, duas pessoas não sabem nadar, só tem um bote específico. Eu acabo agredindo outra pessoa para me pegar aquilo para mim conseguir me salvar. Nesse caso específico, eu posso alegar o estado de necessidade, certo? Para me salvar de um perigo atual, porque eu não sei nadar, vai afundar e vou morrer afogado, certo? Que eu não provoquei por minha vontade, o fato do local, né, por exemplo, do barco tá afundando não foi provocado por mim. E aí eu não podia evitar de outra forma, né? Então eu resguardei meu direito nesse tipo de caso, certo? Sacrificando, portanto, a outra pessoa nessas circunstâncias, certo? Então, desde que seja razoável isso, não pode ser não razoável, mas nesse caso específico, no exemplo que eu dei, seria, entendeu? Então, estado de necessidade é um estado que acontece por uma situação humana, por meio de uma calamidade pública, efeito da natureza e tudo mais, que acaba gerando um perigo atual, certo? Esse perigo eu não provoquei,
certo? Mas eu utilizo isso para evitar que o perigo se concretize, certo? E o perigo tem que ser atual. Então aqui a gente já vai trabalhar os primeiros requisitos. Perigo atual é aquele que ocorre no presente, com probabilidade efetiva de dano. O perigo ele tem que ser atual e ele tem que ser certo. Se- No exemplo que eu dei, se eu não tivesse aquela proteção, aquela boia salva-vidas, eu morreria afogado, certo? Então por isso que eu agredi outra pessoa para conseguir essa boia. Eu estava em estado de necessidade, certo? E aí justifica a minha situação. Patrick, me dá um outro exemplo muito comum de estado de necessidade. Agressão de animal. Um cachorro que estava por aí vem e me ataca. Para me defender, eu acabo agredindo o cachorro. Patrick, nesse caso não seria legítima defesa? Não, porque legítima defesa só ocorre, e a gente vai ver daqui a pouco, mas só ocorre com o ser humano. Então, o ser humano que vai agredir alguém, agressão injusta, certo? Se tem um cachorro louco e tudo mais, e para eu conseguir escapar da situação e acabo agredindo um cachorro, eu não vou responder por mais maus tratos ou por qualquer outro tipo de crime, porque eu estou resguardado pelo estado de necessidade. Então, é um exemplo do cachorro que foge, certo? E ele vai tentar te atacar e você se defende como se dá, entendeu? Por que que você não vai ser punido nesse caso? Porque você está em estado de necessidade, certo? Requisitos, então, o perigo tem que ser atual. A lei não traz o perigo iminente, mas a doutrina e a jurisprudência falam que é possível aplicar, certo? O perigo ele pode ser uma conduta humana, um fato irracional, um evento na natureza. Qualquer situação específica, por exemplo, nesse caso que eu acho que é até mais palpável, quando um cachorro sai, né, foge do local da casa e vai te atacar. Tudo bem? A situação deve ameaçar direito próprio ou alheio, qualquer bem ou interesse protegido. Então tem que ameaçar um direito, no caso do cachorro, em minha integridade física, ou alheio. Eu posso estar em estado de necessidade de terceiro. Por exemplo, no caso específico, estava eu e minha irmã é menor e tudo mais, e o cachorro foi atacar a minha irmã. Para defender ela, eu agredo o cachorro. Né? No caso específico, estou resguardado pelo estado de necessidade de terceiro. Porque não era, o cachorro não ia agredir eu, ia agredir a minha irmã, mas eu defendi ela, então eu estava resguardado pelo estado de necessidade de terceiro. Tudo bem? A situação de perigo não pode ser causada voluntariamente pelo agente. Como assim, Patrick? Eu não posso criar a situação. Vamos supor, nesse exemplo que eu dei, que eu não gosto do cachorro do vizinho. E aí eu sei que ele é agressivo e tudo mais. E eu deliberadamente abro o portão para o cachorro vir me atacar para daí eu dar um fim no cachorro alegando essa cidade. Eu posso fazer isso? Não. Não cabe estado de necessidade aqui. Por que, Patrick, não cabe o estado de necessidade? Porque o perigo eu causei nesse caso específico, voluntariamente. Isso não pode ocorrer. Tá? O perigo ele tem que ser involuntário. Tudo bem? Inexistência do dever legal de enfrentar o perigo. Como assim, Patrick? Quando eu estou em estado de necessidade, eu não posso ter o dever de enfrentar o perigo. Eu não posso ser, por exemplo, um tiroteio um policial, um bombeiro, certo? Por que não? Porque aí eu vou estar resguardado por outro excludente, que é o estrito cumprimento de um dever legal, que é a pessoa que tem dever legal. Se eu não tenho essa qualidade específica, eu não posso alegar o estado de necessidade. Estado de necessidade é para quem não tem o dever de enfrentar o perigo. Então, eu não tenho o dever de enfrentar o perigo, acabo me enfrentando, né? No caso específico, por exemplo, que eu defendi a minha irmã, do cachorro, de terceiro, eu, eu não tinha o dever legal de fazer isso, mas eu o fiz. Tudo bem? Certo? Inevitabilidade da prática do fato lesivo, ou seja, o estado de necessidade só pode ser alegado se não existir outro modo de evitar o perigo. Esse aqui é importante. Se tiver outra forma de evitar o perigo, certo? Eu tenho que agir dessa outra forma. Eu só posso alegar essa necessidade quando não existia outra circunstância para mim evitar o perigo. Lembra desse exemplo que eu dei da pessoa que está dentro da caverna também? Estão presos lá há dias, mas não tem comida, o único jeito de sobreviver é matando outra pessoa? Não.
Se tivesse uma outra opção, eu não poderia alegar essa necessidade. Eu só posso alegar essa necessidade se não houver outra opção, certo? É isso que se diz. Inexigibilidade do sacrifício do direito ameaçado. Aqui é importante. O sacrifício não era razoável exigir-se. Como assim, Patrick? Explica isso, que essa é a frase final do artigo 24, que dispõe sobre. E aqui vem mais do que é razoável, certo? Então, eu só posso alegar essa necessidade se uma situação for razoável. No exemplo do bot salva-vidas lá. O barco tá afundando tudo, só tem um bot, eu agredo outra pessoa para conseguir pegar ele e me salvar. Nesse caso, era razoável exigir de mim um outro tipo de comportamento? Se a resposta for sim, afasta essa necessidade. Se a resposta for não, não afasta. Patrick, nesse caso, não teria como exigir outra coisa, porque se você não faz dessa forma, você iria morrer. Então, não tem, então eu estou resguardado por essa necessidade. Ah, Patrick, mas tinha outra forma e tal, tal. Então, não estou resguardado. É isso que você tem que entender. Então, uma coisa importante, tá? Qual que é a diferença entre estado de necessidade e legítima defesa? A gente vai ver legítima defesa agora, daqui a pouco. Estado de necessidade tem perigo. Legítima defesa tem agressão. O estado de necessidade, tá? Ele tem esses requisitos específicos que isso fazem ele ser para essas situações. Então, no caso do cachorro, pensa nisso que vai ficar muito mais fácil você desenvolver essa escolha de licitude. Tudo bem? E na dúvida, coloca aqui nos comentários. Segunda cláusula de exclusão da ilicitude legal, legítima defesa. Em tese de legítima defesa, quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente, direito próprio alheio. Aqui é diferente. Então vamos lá. Se a necessidade tem perigo, legítima defesa tem a agressão, certo? Qual que é a diferença? A agressão somente pessoa, ser humano, com, pratica. Lembra que eu dei o exemplo do cachorro? Olha que legal. Se o cachorro sai do estabelecimento e vai me atacar, e eu acabo agredindo o cachorro para poder me defender, eu estou em estado de necessidade. Se o dono do cachorro não gosta de mim e manda o cachorro atacar, quem está causando a agressão é o dono. O cachorro é só um instrumento para causar a agressão. Nesse caso, se eu me defendo do cachorro, eu estou em legítima defesa. Guarda isso. Se a pessoa manda o cachorro me atacar e eu me defendo, legítima defesa. Se o cachorro ataca por si só a mim, estado de necessidade, certo? Então a principal diferença é essa. Então, legítima defesa eu tenho uma agressão. Então, uma conduta humana, certo? A agressão deve ser injusta. Como assim? Quando eu falo que é uma agressão injusta, eu não posso dar motivo para que esse tipo de agressão aconteceu. Tem vários exemplos que a pessoa fala para que uma agressão, quando ela deixa de ser injusta. Por exemplo, eu fico provocando a pessoa, faço fazendo provocações, dou um peteleco na orelha dela, chamo ela de mil coisas e tal, e aí ela vai me agredir. Eu não posso, nesse caso específico, alegar legítima defesa se eu estou provocando aquela situação a ocorrer, certo? Tudo bem? Então, a agressão tem que ser injusta, ela não pode ser justificada, certo? Ela, da mesma forma que aconteceu no estado de cidade, aqui pode ser para o meu direito ou de um terceiro. Então, meu irmão, por exemplo, meu primo, está sendo agredido. Eu posso ir lá defender ele? Sim, nesse caso, eu vou estar resguardado pela legítima defesa de terceiro. Tudo bem? A agressão é atual. Aqui é importante. Uso moderado dos meios necessários. Ou seja, os meios que eu vou utilizar para repelir a agressão têm que ser moderados. Patrick, me dá um exemplo que fica mais fácil. Tem uma pessoa que vai me agredir. Eu acabo fazendo ela desmaiar, certo? E aí já cessou a agressão. Tudo bem? Legítima defesa. Mas mesmo assim, ela desmaiada, eu começo a bater nela. Isso é excesso. Eu fui além dos meios moderados. E eu posso responder pelo excesso? Sim, você pode. É inclusive uma grande discussão se a pessoa pode responder pelo excesso ou não, né? E o entendimento atual é que se pode, sim, certo? E aí a gente vai ver excessos. Excessos tem quatro tipos: o excesso doloso, o culposo, o acidental e o exculpante. Doloso. Eu quero ultrapassar o limite da legítima defesa. Então, eu me defendo de uma agressão.
Estou em legítima defesa. De repente, eu me subverto, já saiu o estado de perigo, a pessoa já está, nesse exemplo que eu dei, nocauteada, mas eu desejo agora matar ela. Eu vou lá e começo a bater nela, mesmo ela desmaiada, até ela morrer. Nesse caso, eu vou responder por homicídio? Sim, você vai. Muito embora você estava em legítima defesa no primeiro momento, você se excedeu e esse excesso causou o homicídio. E aí você responde por homicídio. Culposamente, decorre de uma inobservância do dever de cuidado. Exemplo, nesse caso, estava repelindo uma agressão, tudo mais, e aí eu consegui repelir a agressão e acabei sem querer acertando a cabeça da pessoa, a pessoa veio a óbito. Eu não quis esse resultado, mas acabou ocorrendo. Eu posso ter responsabilidade pelo excesso desculpante? Pelo excesso culposo? Pode, por homicídio culposo. É difícil, mas é possível sim você responder por homicídio culposo, porque você deveria ter um dever de cuidado. Ah, você pode pensar assim, Patrick, mas dever de cuidado em caso de legítima defesa, eu estava me defendendo, eu estava preocupado comigo primeiro. Eu entendo, mas a lei fala que deve-se, né, ter esse cuidado, tudo bem? Mas aqui é discutível e tem muita divergência quanto a isso. Acidental é aquele que decorre de um caso fortuito, a força maior é irrelevante para o direito. Então, se o excesso ele corre decorrência de um acidente, né, é indiferente. Exculpante, esse é o mais importante. A situação que me movia, eu estava em certa necessidade, né? Nesse exemplo, por exemplo, que eu dei, que a pessoa tentou me agredir, eu acabei na cortina e ela desmaiou. Só que aí eu fico num estado de choque tão grande que eu não consigo me conter e começo a bater na pessoa. Eu não consigo me conter, eu não penso em nada. Nesse caso específico, eu não respondo. Por quê? Porque se eu perdi essa capacidade de ânimo específico, né, dessa capacidade de raciocínio, eu, nesse caso específico, eu tenho uma excludente de culpabilidade, que é o próximo requisito do crime que a gente vai olhar, e aí, nesse caso específico, eu não vou responder. Porque, embora eu cometa o fato típico, ilícito, e o excesso, no caso, seria ilícito, mas não é culpável por conta do meu estado, que me deixou numa situação que eu não conseguia mudar essa situação, porque na minha cabeça eu não conseguiria agir de outra forma, né? A gente vai ver e estudar isso também, tá? Então, lembre e decore. Legítima defesa, sim, mas pode ter o excesso. E o excesso você pode ser responsabilizado se for no doloso ou culposo. Beleza? Vamos agora para o próximo, que é o estrito cumprimento de um dever legal. Estrito cumprimento do dever legal. Então, vamos lá. O agente público, então a primeira questão aqui, ó, um requisito, o agente público, nos entende sua atividade, não raras vezes é obrigado a violar um bem jurídico. Essa intervenção lesiva dos limites aceitáveis estará justificada pelo estrito cumprimento do dever legal. Imagina a seguinte situação: Corpo de Bombeiros Municipal foi lá e tinha uma casa pegando fogo. Nesse caso específico, né, não foi autorizado a entrar em nada, mas por conta da situação eu posso evadir o local, quebrar a porta, né, não vai constituir crime de dano nem nada disso, porque eu vou estar resguardado pelo estrito cumprimento do dever legal. Então, o que que é o estrito cumprimento do dever legal? Eu posso, agindo desde que adequadamente, aplicar o meu dever, porque eu tenho o dever jurídico de agir, nesse caso específico, e aí eu tenho que agir, mesmo que para isso eu tenha que suprimir um direito de outra pessoa, né? Então, dá muito isso aqui o exemplo do bombeiro, dá muitos exemplos do policial, né, que acaba tendo confrontos, e aí, no caso específico, se ele dispara contra a pessoa, ele responde, ele acha alguém tentando agredir ele, então é legítima defesa? Não, se ele estava como policial específico naquela atuação e alguma hora ele tem que ter um confronto lesando, por exemplo, a vida de outra pessoa, ele não vai responder por conta que ele estava no estrito cumprimento de um dever legal. Essa é o que exclui, não é a legítima defesa nesse caso. E, Patrick, o que é importante aqui? Primeiro, você tem que entender que tem a ver com a função que ela exerce e a função tem que ser pública. Patrick, o particular, e essa pergunta é importante, pode invocar essa discriminante? Ou seja, o particular pode alegar o estrito cumprimento de um dever legal? Tem divergência. Mirabete entende que ser exclusivo do Estado. Tudo bem? Então, para Mirabete, somente o agente público considerado pode, nesse caso específico, invocar esse documento de dever legal. Porém, a maioria discorda. Flávio Monteiro de Barros traz o exemplo do advogado, que se recusa
a depor contra o seu cliente. Então, o advogado tem aquela questão do sigilo profissional e ele se recusa a depor. Nesse caso específico, a recusa em depor, né, embora pudesse constituir alguma coisa, no caso ele vai estar resguardado pelo estrito cumprimento de um dever legal. Então, ele não vai estar obrigado a falar coisas que envolvam seu cliente. Tudo bem? Então, ele vai estar com esse resguardo jurídico. Certo? Então, nesse caso específico, a função particular também pode, em dados casos, né, utilizar o estrito cumprimento do dever legal, né? Mas a regra é ser funcionário público, mas tem a exceção ao particular. Então, quando ele estiver exercendo, inclusive, função pública, ele pode aplicar o estrito cumprimento de um dever legal. Exercício regular do direito. Última exculpante. Exercício regular do direito é muito simples. Onde existe direito, não tem crime. Então, a execução da prisão em flagrante permite qualquer um do povo. E o que que é o estrito cumprimento do dever legal? É você utilizar qualquer tipo de argumento e tudo mais para resguardar o seu direito no livre exercício. Então, existem direitos que a pessoa tem. Aqui eu dou o exemplo da execução da prisão em flagrante. Qualquer um do povo que tiver a necessidade que verificar que alguém está cometendo um crime em flagrante, pode dar voz de prisão. Qualquer um do povo não precisa ser policial. Se o policial faz, ele vai estar resguardado lá em cima, pelo estrito cumprimento do dever legal. Se você faz, você vai estar resguardado pelo exercício regular de um direito. Então, você pode dar voz de prisão à pessoa que estiver cometendo crime, render a pessoa que está cometendo o crime, certo? Nesse tipo de situação. Aqui também dá para se falar sobre os esportes que levam à lesão e tudo mais. Lesão nos esportes está adequado pelo princípio da adequação social, mas dependendo do caso também vai estar resguardado pelo exercício regular de um direito. Tudo bem? Então a lesão no esporte não é considerado crime. Tem quais os requisitos do exercício regular de um direito? A proporcionalidade, a indispensabilidade e o conhecimento do agente. Então, a gente tem que saber que ele está exercendo um direito. Esse direito tem que ser proporcional, não posso ter excesso, porque senão eu vou responder pelo excesso. Tudo bem? Então é isso, são essas culpantes legais. Próxima aula a gente vai ver sobre culpabilidade, mas já adiantando, o que é culpabilidade? Culpabilidade é o juízo de reprovação que recai sobre uma conduta típica e ilícita que o agente se propõe a cometer, certo? Então, eu tenho uma conduta que a gente já viu, que é típica, que foi considerada ilícita, e agora a gente vai verificar se o juízo de reprovação recai sobre o agente. Tudo bem? E aí, para isso, a gente vai verificar algumas questões posteriormente, certo? Que são duas teorias que basicamente desenvolvem os fundamentos da probabilidade. Do livre-arbítrio, que a gente já viu, que é a escola clássica, né? A pessoa tem a vontade, e o determinismo, que é a escola positivismo do Lombroso, né? Que ele fala que é por questões biológicas e tal. Tudo bem? E aí, a gente vai ver na próxima aula esses requisitos, que quais são? Imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Cada um tem uma função e cada um pode ser excluído, certo? Excluído isso, você exclui a culpabilidade. Se você considera que a culpabilidade é pressuposto de crime, você exclui o crime. Se você considera que ela é pressuposto para aplicação da pena, você exclui o pressuposto para aplicação da pena, certo? Mas isso a gente vai entrar com calma na próxima aula. Então, nessas daqui, vocês entenderam, tá? São essas quatro fatos que tiram a ilicitude, né? Causas legais. Então, essa necessidade, legítima defesa, descumprimento legal, esse segurar os direitos. Está necessidade, tem um perigo atual iminente, certo? Legítima defesa, tem uma agressão, esse descumprimento dever legal, o agente funcionário público que comete isso, o particular também pode, certo? E exercício regular do direito, a pessoa que tem o direito resguardado nunca vai estar cometendo crime, certo? Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Até a próxima.